Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. E em clima de eleições de 1989, está no ar o Brasil em Casa número 9. O tema do programa de hoje é como a revista Veja influenciou na eleição de Fernando Collor de Mello. Nossa convidada de hoje é Sabrina Santos, do perfil Sa Historiando aqui no Instagram e do canal Sabrina S. Santos para quem está acompanhando no YouTube posteriormente. A gente está aqui ouvindo o jingle do Collor no primeiro turno. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Olá, Sabrina, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Na paz, e com você, como que tá? Tudo jóia, tô aparecendo direitinho aí. Pra mim, eu tô travada aqui. Aqui tá tudo ótimo. Se quiser sair e voltar de novo, você que Vou sabe. tentar fazer isso, porque eu não tô me vendo. Tá, Peraí. enquanto isso, a gente continua ouvindo aqui o jingle do Fernando Collor. Sabrina está entrando aí novamente. Vamos falar hoje de Fernando Collor de Mello, eleições de 1989. E aí, como que a Veja influenciou nesse processo? Deixa eu chamar de novo a Sabrina aqui. Vamos ver se aparece imagem agora. Aqui para mim tá bom com imagem. Então tá tranquilo. Boa noite, Thiago, boa noite a todo Boa mundo. noite. Então, a gente veio hoje para discutir, né? Já tem um tempinho que a gente combinou aí para discutir um pouco sobre esse papel da mídia jornalística, né? No caso, o meu foco foram as eleições aí de 89, mas repensando hoje sobre esse tema, né? A gente pode ver que esse papel hoje, ele continua bem presente, né? Mas inclusive ele foi dividido aí com as mídias sociais. E na época que eu fiz a pesquisa, né, não existia ainda essa influência tão grande das mídias sociais. O foco era realmente as mídias jornalísticas, ou escrita, ou a mídia através da televisão, né? Então, essa foi a grande questão da pesquisa na época. Então, acho que hoje dá para a gente ampliar ainda mais. Se eu fosse fazer uma nova pesquisa sobre as eleições, né, de 2019, com certeza eu já traria um outro enfoque, mas a mídia está sempre presente aí na nossa vida e ditando os nossos costumes. Foi mais ou menos isso que eu quis trazer aí nesse projeto. Vamos lá, E vou começar. trouxe Boa. a revista da época que eu peguei, né, como referencial aí, a fonte de pesquisa. Essa revista, ela não é da primeira participação do Fernando Collor na Veja, né? O Collor, ele vai ter a sua primeira participação aí na Veja em 88, mas essa revista foi a que eu peguei, né, que é onde a gente vê que tá claramente, eu não sei se eu já vou começar, mas claramente dentro dela aí você consegue ver a Veja trazendo essa nova esperança para o Brasil, que é o Fernando Collor, e também trazendo já o Lula como uma grande decepção aí nas prefeituras, né? Como que o PT ele estava decepcionando seu governo nas prefeituras aí, principalmente do estado de São Paulo. E ainda essa revista, até estava dando uma olhada aqui, né? Ela ainda traz hoje outro tema que, se a gente for, não, essa revista é de hoje, não. Mas ela vem discutir a questão das queimadas na floresta amazônica. Então, assim, a revista é de 89, já estava discutindo a questão, né, das queimadas da floresta aí. E hoje, inclusive, eu vi que compraram um satélite de milhões de dólares para poder investir nessa questão, e a gente está discutindo isso desde o ano de 89, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da mídia aí, Thiago. Vamos lá. Eu separei uma leitura aqui
e aí eu faço a leitura e vou te apresentar. E aí, jogo para você de novo, tá? Vamos lá. Collor, o caçador de Marajás, apareceu em 22 de abril de 1987 nas famosas páginas amarelas da revista Veja, em uma entrevista intitulada Vou acabar com os Marajás. O governador de Alagoas fala de sua vitória contra os funcionários milionários e promete manter sua cruzada moralizatória. A partir de então, as suas aparições tornam-se recorrentes e sempre com a mesma tônica. Chegou a ganhar uma matéria de capa na revista Veja de 23 de março de 1988, com o título Collor de Mello, : o caçador de Marajás. No interior dessa edição, o título da matéria era A Guerra ao Turbante. No seu papel de caçador de Marajás, o alagoano Fernando Collor de Mello torna-se um dos governadores mais populares do Brasil. Nessa reportagem, a Veja representou o candidato Collor para o público como um possível candidato à presidência da República, enfatizando que foi devido à sua gestão moralizadora contra o funcionalismo público e as suas sucessivas críticas ao presidente Sarney, os fatores que ajudaram a elevar sua popularidade. Esse texto eu tirei de um trabalho, de um artigo chamado Fernando Collor, : o candidato esportista e as eleições de 1989, e é compartilhado entre Alain Evaristo Mengarda e Leonardo Brandão. Está disponível até para baixar na internet aí onde eu achei. E agora sim, essa moça que está aqui na parte de baixo da tela de vocês se chama Sabrina Santos, ela é graduada e bacharel em História, ela é professora da Rede Estadual de Minas Gerais, historiadora e criadora de conteúdos digitais aqui no Instagram e também no YouTube para quem está vendo posteriormente. Ela está falando da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sabrina, é com muita gratidão que recebemos você aqui na TV História em Casa e no programa Brasil em Casa. Seja muito bem-vinda e o espaço é todo seu aí. Muito obrigada, Thiago. Fico muito feliz de poder vir aqui novamente, né? Estou desde o comecinho da sua página acompanhando o trabalho, então, assim, gosto bastante, gosto das temáticas. Pena que às vezes a gente choca o horário aí, não dá para eu assistir na hora, né? Para eu acompanhar, porque eu gosto de participar comentando, inclusive. Então, eu quase que me autoconvidei para vir aqui hoje para a gente poder falar sobre a questão, né, do papel aí da mídia jornalística nas eleições presidenciais de 89. Então, qual que foi o papel da revista Veja, né, nessa eleição que vai acabar elegendo Fernando Collor de Mello? Antes de eu entrar, de fato, aí nas eleições, né, como boa historiadora que sou, queria trazer um pouquinho do nosso contexto histórico aí no pré-eleição. Então, assim, a gente está saindo em 89, a gente está no final ainda praticamente da ditadura, né? A ditadura acaba em 85, onde a gente vai ter eleição indireta aí para presidente, né? Tancredo Neves, ele vence no colégio eleitoral, mas ele não chega a assumir por questões de saúde, né? Ele tem um problema, inclusive, aí um problema que já vinha antes da eleição, mas que ele foi adiando e que estoura aí bem no momento pré-posse, né? E aí o José Sarney, ele acaba assumindo o governo do Brasil nesse país, né? Nesse contexto aí. E ele assume no contexto de grande inflação, ele assume no contexto de crise política, e Sarney, ao longo do seu mandato, ele vai tentar amenizar essa situação aí, muito sem êxito, né? Ele vai fazer vários planos de governo, vários planos econômicos, mas o Brasil ele não vai mudar muito essa situação que ele vive com a questão da inflação, com a questão do dinheiro não valendo, né? Então, a questão da dívida externa também, ela está presente nesse momento do governo de José Sarney, né? Então, o Brasil ele está passando, como não poderia deixar de ser,
por uma crise. E nesse contexto dessa crise, né, vão surgir aí alguns discursos, vamos descobrir qual que é a fonte dessa crise, né? E surge o discurso aí dos funcionários fantasmas, dos funcionários com altos salários, né? Então, é um discurso, inclusive, atual, que a gente pode olhar aí a questão do funcionalismo público, né? Que ele seria o grande culpado aí por essa crise brasileira. Afinal de contas, alguém precisa ter a culpa, né? Então vamos pegar essa culpa e vamos distribuí-la. É mais ou menos o contexto da época aí. No pré-eleição vão surgir alguns candidatos, né? Vão se multiplicar, na verdade, os candidatos. Vai ser, eu acho, esse momento assim, até me arrepia, porque eu imagino. Pessoal, será que travou lá ou travou aqui? Quem estiver assistindo aí, se estiver me ouvindo. Acho que foi lá, que ela saiu e voltou. Estou aqui, Thiago. Tá, Voltei? voltou, deu uma Então tá. travada dentro do processo de pré-eleições de 89, né? Então, Tá. acompanhamos aí uma eleição indireta, um presidente não eleito que assume, né, José Sarney, e aí o processo que você estava explicando de crise acentuada nesse período aí. Abrir a porta aqui para ver se a internet fica melhor. Então, né, esse pré-eleições aí tem esse processo de crise, todo mundo vai se voltar para a eleição presidencial, porque vai ser a primeira eleição direta depois de 21 anos de ditadura, né, como a gente já conversou. Então, a esperança da mudança do Brasil, ela estava muito presente nessa eleição. Algumas figurinhas aí carimbadas aparecem, né? O Paulo Maluf, vai aparecer o Enéas, o Lula, Mário Covas, inclusive, eu até trouxe isso na pesquisa, cogitou-se a possibilidade do Silvio Santos ser candidato, né, à eleição de 89. Acaba que essa candidatura vai ser impugnada, ele não vai conseguir colocar a sua candidatura, mas foi cogitada essa hipótese aí. E na época, eu pesquisei algumas revistas também, era um nome bem cotado, assim. Havia uma grande possibilidade que se o Silvio ele participasse da eleição, ele pudesse ser eleito, né? Então, foi um período assim em que realmente foi um momento em que o Brasil ele queria se reestruturar na questão política, né? Então surgem algumas figuras aí emblemáticas que vão ser o resto. Se a gente pensar que nós estamos falando em 89, né? É uma nova democracia, o processo de redemocratização do Brasil, né? Então, a gente vem com Enéas lutando aí em todas as eleições, junto com Lula, né? Algumas figuras, como eu já falei, o Paulo Maluf, Brizola, Mário Covas. Então, são todas essas figuras que estão presentes ali nesse processo pré-eleições. E vai surgir aí a figura do Fernando Collor de Mello, né? Na época, eu cheguei a pesquisar sobre a família, né? Uma família aí bem tradicional de Alagoas, uma família que faz parte da elite de Alagoas, dona inclusive dos meios de comunicação de Alagoas, né? Tem uma filiada de televisão que pertence à família Collor. Então, assim, é uma família que está ali sempre presente na política de Alagoas, indireta ou diretamente. Então surge aí o Collor, governador de Alagoas, disputando uma eleição que estava sendo assim bem acompanhada, bem noticiada, e ele vai, de todos esses nomes que eu falei, né, os dois nomes que vão se destacar aí vai ser realmente o nome do Fernando Collor e o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então são os dois grandes protagonistas dessas eleições.
Então, os dois discursos são quase que antagônicos, assim. Se a gente pegar o discurso do Lula, lá em 89, né, ele vinha com um discurso mais radicalista, um discurso onde ele propunha não pagar a dívida externa, onde ele propunha fazer uma reforma agrária. Então, tinha toda essa questão, o medo, né, que, inclusive, no contexto que o Lula se candidata, tem o medo das greves. Então, assim, a gente ainda está vivendo o momento de Guerra Fria, que a gente pode falar isso, né? Até oficialmente a Guerra Fria acaba em 91, mas a gente está vivendo esse contexto ainda, e é nesse contexto que vai surgir o alagoano jovem, bonito, esportista, que consome muitos produtos vindos aí de fora, que é de uma das famílias mais tradicionais de Alagoas, bem visto, né? Eu não entendi o que você falou, Thiago. Minha internet está ruim. Apoiado pela imprensa? Sim, ele vai surgir realmente apoiado pela imprensa, até porque ele já tem um passado aí como líder jovem do Partido Arena, então ele já tem uma participação política, inclusive dentro dessa elite conservadora. Então, essa elite conservadora resolve criar, né, a figura do candidato perfeito. A figura do candidato que vai ser contra os corruptos, que vai mudar o Brasil de vez, que vai abrir o mercado, e a mídia ela vai se apropriar muito, eu estou vendo que alguém comentou, né, a questão do funcionalismo público aí, ela vai se apropriar desse discurso, do discurso até moralizador aí, para poder falar que o funcionalismo público é ele quem é o responsável pela crise do Brasil e que a gente tem que perseguir esses marajás que estão utilizando do dinheiro público e que estão gastando, né, esse dinheiro como se fosse deles. Então, é esse discurso, é essa construção que a mídia traz nesse contexto aí pré-eleição de 89. E sempre, igual eu falei no início, né, focando muito na questão do outro candidato, porque a gente tem outros candidatos, mas o principal foco aí vai ser realmente o Collor e o Lula. Então, sempre que eu trago a imagem do Lula, eu vou trazer uma imagem muito ligada, muito radical, muito ligada a uma divisão da sociedade, a uma luta de classes, né? Então, é esse o contexto, assim. Se a gente pega o PT daquela época, é um PT diferente do PT de hoje. É um PT que que não quis fazer alianças, era um PT realmente que era uma oposição. Eu não vou nem entrar nesse mérito, não, mas ele era a verdadeira oposição a essa direita e o Collor já era o querido, né? Então, ele vai ser recebido, inclusive, não só pela revista Veja, mas pelos outros meios de comunicação na época, né? Ele vai ser recebido aí, vai ser trazido para as pessoas como essa esperança, como a esperança de dias melhores num Brasil não corrupto, né? Então, assim, essa é a grande questão da mídia que traz aí o Fernando Collor, né? Ele começa em 87 esse processo de pré-candidatura dele, igual você falou, né, Thiago? Ele começa visitando aí, inclusive eu peguei aqui também um contexto de uma citação, que é a Notícias do Planalto, a Imprensa e Fernando Collor, né? Tem esse livro aí. Nesse livro, ele vai trazer que em 87, o Fernando Collor, ele visita a Editora Abril, e quando ele visita a Editora Abril, que ele vai conversar com o diretor ali da editora, ele começa a contar os feitos dele no estado de Alagoas, né? Que ele tinha aí demitido alguns funcionários públicos, que ele pretendia fazer dali para frente uma limpeza ainda maior dentro do estado de Alagoas. E isso, quando ouviu isso, o diretor, né, lá da Veja, o Roberto Victor Civita, ele compra essa ideia do Fernando Collor. Então ele, olha, nunca tinha ouvido um político com ideias tão renovadoras, né? Então foi um discurso que vai ser começa em 87
esse discurso, e ele vai ser aí construído ao longo do pré-eleições. Então, todo momento, quando eu trago a figura do Collor, eu vou trazer essa imagem do novo, essa imagem da renovação, essa imagem aí de um Brasil que tem esperança, de um Brasil que caça marajás, né? Então, essa é a imagem que está sempre vinculada ali quando eu vou falar do Fernando Collor de Mello, né? Então, assim, eu procuro sempre mostrar como que a mídia, ela não é imparcial, né? Igual ela se coloca como imparcial. Pelo contrário, a mídia, ela é parcial. Então, assim, ela cria aí essa questão do candidato perfeito, ela cria aí essa versão de um novo Brasil que podia surgir, o Brasil que é a favor dos descamisados, a favor daqueles que estão sofrendo porque tem os marajás, né? Então, assim, é interessante a gente pensar que o Collor, ele vai ser apoiado por diferentes setores aí da sociedade brasileira. Ele é apoiado desde a elite até os trabalhadores que compram essa ideia do Collor. E outra questão interessante, né, essa ideia aí de caça aos marajás, né? Ele promete, inclusive, reduzir a inflação do Brasil a 3% ao mês. Né? Ele promete abrir a economia para participação estrangeira, porque até então a gente vai ter carroças no Brasil, a partir de agora não. O estrangeiro vai ser bem visto aqui, a gente vai ter a participação de multinacionais. E a questão desse discurso social dele, né, a favor aí dos descamisados, a favor aí das classes mais baixas, né? Ele era visto realmente como essa renovação libertadora para o Brasil, como ele trazia esse sentido, né? O Brasil até então tinha sido governado aí inclusive por homens mais velhos, por generais, né? A gente está falando de um período bem próximo à ditadura. Então, assim, aquelas generais com aquelas caras até sempre fechadas, sempre dura, aquela postura ali certinha, e o Collor surge para revolucionar isso, né? Então, assim, o Collor surge como essa figura de um Brasil novo. Não queremos mais esse Brasil velho, né? Queremos agora um Brasil renovado, um Brasil novo, uma imagem nova. Então, é nisso que a mídia ela vai se apoiar. Né? E por que a revista Veja? Está se parecendo aí? Para mim, eu estou travada, mas está ok? Tá tudo tranquilo. Deixa eu só pegar algumas partes da sua fala para você dar uma respiradinha e a gente segue. Vamos lá. Eu tenho uma preocupação muito grande. Nós, professores, trabalhamos com as palavras, né? E existe uma preocupação que eu penso que muitas das palavras que tá no nosso cotidiano, elas tiveram seu significado real substituído por outro, né? Então, é sempre importante a gente repensar, né, o significado das palavras de fato, a origem dessas palavras e o que de fato elas representam quando elas são colocadas no ar, né? A energia que elas colocam e da forma que elas colocam, né? E dentro do seu discurso, eu peguei duas palavras que eu acho que é importante trazer para a gente refletir o que elas significam. Primeiro é a palavra crise, depois a palavra radical, né? Então, vamos lá. Dentro da ideia de crise, a gente tem que entender que capitalismo é crise, certo? Enquanto existe um milionário e um mendigo ou um miserável, isso é crise. O que acontece em alguns períodos dentro do processo da sociedade capitalista é que essa crise, em alguns momentos, ela acentua, né? Algumas mais pessoas, as iludidas, que estão numa falsa burguesia, que não existe, a classe média, que não é classe média, ela, quando pega ela, isso é a crise, porque uma grande quantidade da população percebe que não é rica, né? Então, a palavra crise, ela dentro do capitalismo é constante. Outra coisa, a questão da palavra radical.
A palavra radical simplesmente significa o oposto àquilo que está colocado, né? Então, dentro dessa proposta que a gente sai da ditadura militar e caminha para o Fernando Collor ser o primeiro presidente eleito de forma direta no nosso país, o seu opositor mais forte daquele período, daquele momento, por causa da construção da luta, dentro desses 20 e poucos anos que o Brasil passa com ditadura e dentro de um governo indireto, que é o governo de Sarney, o que acontece é que o oposto, o radical, é pedir reforma agrária, que está na Constituição de 88, e é acreditar que a dívida externa não precisa ser paga, porque se a gente entender a história do nosso país, quem deve alguém aqui é eles devendo nós e não nós eles, né? É acabar com o colonialismo, é decolonizar, né? Ultimamente a gente tem falado bastante aqui do papel da imprensa, Sabrina, nunca tinha refletido tanto a respeito do papel da imprensa, mas eu recebi aqui nas últimas visitas professores que estudaram imprensa. Folha de São Paulo, durante a Primeira Guerra Mundial, os boletins de Júlio Mesquita, com Carlos, que entrou agora há pouco aí. Falei também a respeito da ditadura militar, a respeito de periódicos, com Carlos também, do Piauí. Apareceu também aqui uns periódicos do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, com Alexandre, e a importância, né, da mídia, seja ela impressa e hoje em dia não, o poder que ela tem socialmente falando, né? Porque também você, na sua fala a respeito do... não só a Veja. Se a gente pegar hoje e assistir o debate, né, que vai decidir na Rede Globo as eleições de 1989, sim, e depois a gente... O emblemático debate aí, né? Esse é famoso. E aí a gente pega depoimentos do diretor do debate, o cenário que ele cria, né? Ele abertamente ele já diz isso, tem no YouTube, então você pode procurar aí. Ele vai dizer que construiu o cenário para a vitória de Fernando Collor de Mello, né? O Fernando Collor de Mello com um monte de pasta, com um monte de papel em branco dentro, falando que aquilo ali era tudo papelada que incriminava o seu adversário. E aí, dentro dessa proposta, a gente também tem uma ideia de que essa mídia mais poderosa nesse período vai criar essa distorção do que é o socialismo e do que é o comunismo, né? Então, sim, se cria muito forte isso. Hoje, agora mesmo, esse ano passado para esse ano, dentro desse atual governo, aquele cercadinho lá em Brasília, jornalistas que não defendiam o atual governo foram expulsos de lá a xingamentos de socialista. Né? Revistas tradicionais que a gente está conversando aqui, que elegeram esse não socialista Lula da época, e agora estão sendo expulsos de lá, eles sendo chamados de socialistas. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com a criação dos conceitos das palavras e também dos significados dos conceitos que a gente trabalha. Eu acho que é muito importante deixar claro essas questões. Vamos lá. O Felipe, ele que participou aqui, falou do governo Collor com a gente. Não sei se aparece aí na sua tela. Parece... A minha tela está muito ruim, porque está travando, parece ter uma pergunta, né? Sim, ele fez uma pergunta para ti, tá assim. Sabrina, Collor manipulou as massas ou apenas soube lê-las? Eu acho que as duas coisas, né? Acho que para vencer uma eleição, igual o Collor venceu, igual o último presidente, você tem que saber as duas coisas. Você tem que dar para o público o que ele quer ouvir. Então, o Collor, ele fez isso e ele teve esse apoio da mídia, no geral, né? Para isso. Então, as duas coisas. Vamos ver, aqui tem... né? Vamos lá. Eita, aí é provocação. O Jefferson, Carlos, ou Collor, ó, Carlos, já li Carlos, olha a intuição. Não é o Carlos, é o Collor. Collor e Bolsonaro, qualquer semelhança é mera coincidência? Eu acho que não. Não existem coincidências, né? Então, assim, não existem coincidências.
nesses personagens. Se a gente for olhar o contexto, o Bolsonaro, ele vem de uma família não tradicional na política, o Collor já vem dessa escolinha política aí, né? Mas a questão desse discurso, que é um discurso anticorrupção, anti-marajás, né? É um discurso que na nossa política, ele é um discurso que ele vem sendo construído desde sempre. Então, assim, eu posso ver esse discurso lá atrás, no populismo, eu posso ver Jânio Quadros com a questão do varre, varre, vassourinha. Então, assim, é um discurso que ele é sempre atual aqui na nossa história, né? Então, assim, não é coincidência, são criações. A gente pensa na questão do candidato inocente, mas por trás de uma eleição existem várias cabeças pensantes, né? Existe toda uma questão de um marketing, existe toda uma influência jornalística, igual a gente está trazendo, né? A eleição, ela não é simplesmente o candidato e a população que vai eleger, existem investimentos. Então, assim, é muito mais profundo do que a maior parte das pessoas pensa que é. Né? A eleição, ela é a construção de uma figura. Eu vou construir aí a minha imagem e essa construção ela tem que ser muito bem feita, porque ela vai ser capaz de me eleger ou não. Então, isso aí é claro, né? A questão, né, da mídia, inclusive, a mídia ela vem trazer aí esse discurso da força, do poder, e muitas vezes, e ela vai caminhar para um discurso que a vai beneficiar. Nesse momento, não era interessante eleger o Lula, eleger um sindicalista. Até porque o que eu quero? Eu quero fazer com que as indústrias brasileiras, com que elas sofram um processo de expansão. Então, eu vou indicar um sindicalista, alguém que pode, talvez, emperrar esse processo? Não, eu prefiro pegar um empresário bem-sucedido, de uma família tradicional, não vai precisar de dinheiro, porque ele já é rico, né? Ele é o cara que está ali para não deixar que outras pessoas, que os marajás, se apropriem do dinheiro público. Ele é o guardião do dinheiro público brasileiro. Então, foi mais ou menos essa criação que quiseram fazer aí da imagem do Fernando Collor, né? Sabrina, Analisando. Oi. nessa sua fala, me remonta muitos momentos históricos do Brasil, porque a gente não tem um processo efetivo revolucionário no nosso país ao ponto das coisas de fato se transformarem, né? Então, os processos políticos que o Brasil passa de transformação, elas são essa transformação dessa mesma forma que você acaba de descrever, né? De uma pequena parte da população, que de fato é a elite, ainda mais impulsionada pelos anseios de uma elite internacional e subordinada a essa elite internacional, ela faz as escolhas para o país Brasil, né? Então a gente vai ver todos os processos desde colônia, passando por império e chegando na proclamação da República e ainda as passagens dos governos, né, de eleições aqui no nosso país, a gente vê que ele é decidido por uma minoria que de fato é uma elite brasileira, subordinada a uma elite internacional, né, pelos seus interesses internacionais. Nosso país talvez nunca tenha sido livre, né, pensando nessa perspectiva. Siga aí. Tiago, assim, eu gosto muito do discurso, eu até trouxe no início aqui, acho que falei, mostrei, né? O discurso da Lilia Schwartz, que ela fala, ela inclusive fez um livro agora sobre a questão do conservadorismo, né? Então é esse conservadorismo que vem desde a colonização, do período imperial, que vai passar aí também por uma proclamação da República, que também teve como meta manter essa elite que já vinha no poder, né? Então, assim, o Brasil, ele é governado, de fato, por uma pequena parcela da sociedade, né? A gente não pode pensar que nós já tivemos, é lógico, a oportunidade, eu acho que em 89,
talvez tenha sido a grande oportunidade do povo brasileiro aí de escrever uma nova história, né? A gente está vindo de um contexto também onde você citou bem a Constituição, ela acabou, foi finalizada em 88, e é uma Constituição que, para aquele período, a Constituição Cidadã, ela é uma Constituição revolucionária, sim, né? Naquele contexto em que ela veio. Ela veio com algumas boas propostas, inclusive. Então, assim, é nesse momento, essa construção do Collor frente aos seus adversários aí, que é uma questão que faz com que os olhinhos da elite brilham, porque a gente está falando, como eu já disse, de uma família tradicional. A família do Collor, né, ela é tradicional, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Ele vem de uma família elitizada de Alagoas, quase dona da metade de Alagoas ali. Então, assim, é uma família que está nesse poder político, econômico, social desde sempre, né? Então, não posso falar que ele é um cara que veio do nada. Não, ele é um cara que foi construído politicamente, talvez, para a maior parte do Brasil, né? Ele tenha sido construído realmente do nada. Mas a família dele, as raízes do Collor, está muito ligada a essa elite conservadora brasileira, né? Então, inclusive, isso é que vai dar a ele essa notoriedade de transitar pela editora Abril, de ir ali na Globo conversar, né? Tem um documentário que eu também utilizei para fazer a pesquisa, que é o Muito Além do Cidadão Kane. Está disponível no YouTube. Então, ele traz essa discussão da mídia aqui no Brasil, no contexto aí dos anos 80, início dos 90, né? Como que era essa questão? A gente está falando de um Brasil que não muda muita coisa hoje, mas é um Brasil onde a minha principal forma de me informar ou vai ser através da televisão ou dessas revistas, né? Como eu citei aqui, eu peguei a Veja, mas através dessas revistas que todos da elite, porque também não é uma revista que era tão barata assim na época, né? Então é uma revista que você faz uma assinatura mensal e tem direito a vários benefícios, recebe na sua casa. Então, assim, é um processo onde quem vai para frente aqui dessa revista, quem paga os anúncios, quem está na capa, né? É de fato quem vai influenciar os brasileiros. Então, essa revista ela está ligada diretamente à questão da TV, né? É uma revista que, se a gente for pegar, está aí até hoje. Hoje, talvez com menos credibilidade do que no contexto do final da década de 80, onde a credibilidade dessas revistas, né? Elas eram muito bem vistas, assim, pela sociedade. A gente não tinha esse discurso que a revista ela vai me manipular. Não. Ela é a portadora da verdade, porque eu estou saindo de uma ditadura militar, onde eu estava censurado. A partir de agora, acabou a censura. Então, a mídia, ela tem esse papel de trazer a luz da libertação. É mais ou menos esse discurso feito na época, né? Então, assim, é nesse discurso aí que a figura do Collor, que essa questão mestra dos marajás, né, que se a gente for pegar, ele realmente ele cria um discurso muito bom, que se ele fosse se candidatar hoje com o mesmo discurso e com a mesma construção política, ele iria ser eleito. Ignorando, é lógico, o que aconteceu, né? Vamos pensar que o Collor não sofre o impeachment, não acontece nada daquilo. Mas o mesmo discurso do Collor, no final aí da década de 80, esse discurso é um discurso que vende. É um discurso que ele é comprável pelo povo brasileiro. Então, eu venho aqui, né? Quem é, o que quer, por que está agitando a sucessão, que é o que a missão de trazer ele, né? Quem era, o que quer, e vai trazer ele muito como essa questão aí da nossa solução, da nossa renovação. Então, vai trazer ele como o cara da arrancada, né? Ele vai ser o cara que vai sair lá de baixo, olha lá, tanto que traz a reportagem, o astro da largada, né? Porque ele sai de baixos índices e vai atingir quase que uma maioria.
Então, a questão é até surpreendente, porque muito se dizia é, que o Lula, nesse período, ele teria uma chance por uma questão revolucionária, que seria essa questão da eleição aí de um partido de esquerda pós-ditadura. Talvez esse medo que a Guerra Fria trouxe, né? Esse medo do socialismo criado, como o Thiago mesmo disse, dessa criação do que não é, né? Inclusive é um discurso muito atual, né? Esse discurso hoje desse medo da esquerda assumir o poder, né? E agora uma esquerda que já foi tida como corrupta. Então, assim, em 89 também havia esse medo dessa esquerda ter aí um discurso sedutor para as massas. Então, qualquer vestígio dessa sedução que for possível, qualquer conversa que venha seduzir as massas através da esquerda, a mídia ela vem para encobrir. Ela vem ali para mostrar que não precisa ser. Então, quando eu uso a palavra radical, Thiago, você falou que as palavras, né, elas vão realmente ter o contexto, mas naquele contexto é o radicalismo realmente. O PT, o Lula, ele é visto dessa forma, né? É uma De versão, fato ele e de representa fato naquele era, né? momento como você bem colocou na sua fala inicial, a oposição de fato ao que está posto, né? Porque a gente vem de um governo de 21 anos militar, né, passando por 5 presidentes, chegando à mão de José Sarney, né? E chegando nas eleições, a primeira eleição direta, o Brasil não tinha eleições há 29 anos, né? Então aí a gente vai para uma eleição direta. E a figura de Lula em 1989, de fato, representa esse radicalismo, né? Onde ele é um, um trabalhador de fábrica, né? Um sindicalista, que veio do povo, de família que não tem tradição de riqueza, né? Então, Que vem do sertão, né? Inclusive, sertão pernambucano. Então, assim, e constrói, né, a sua caminhada dentro de luta, né? E de sim. fato, a eleição de Lula de 1989 seria extremamente interessante para a gente observar o processo, né? Porque é muito diferente da eleição de Lula quando foi eleito, né, 2002. Então, seria momentos diferentes, seria muito interessante fazer a observação, mas não aconteceu, né? Como as mídias queriam e a força internacional do dinheiro também. Fernando Collor de Mello foi o presidente do Brasil naquelas eleições, prometendo diferente, fazendo o mesmo e sofrendo impeachment, né? Inclusive, né, Tiago, vem um cara barbudo, bronco, do sertão nordestino, que não sabe falar direito, que tem a língua presa, que é o Lula. E o outro é o bonito, é o carismático, é o popular, né? O Fernando Collor, ele era sedutor para o Brasil naquele período, tanto que várias partes do empresariado brasileiro vão demonstrar um interesse muito grande em apoiá-lo. Por isso que a mídia, muito financiada por esses investimentos, né, ela vai trazer aí a questão do Collor ser o único eleito possível, né? Ele era o candidato, haviam outros candidatos, mas o único que poderia ser eleito é o Fernando Collor. O Alisson está falando que até hoje ele é sedutor para o Brasil. Sim, inclusive quando eu vim falar, né, a questão do Collor, eu lembrei que ele andou aí nas redes sociais, quando você cita o nome dele, ele anda dando pitacos e se justificando sobre o que teria acontecido durante o seu governo, né? Então, assim, ele anda por aí aparecendo e querendo os biscoitos aqui na rede social, né? E é importante a gente trazer esse discurso, a gente mostrar que a mídia, que as elites criarem um candidato perfeito não é coisa do Brasil de 2018, 2019. Isso é coisa do Brasil de sempre, né? A Não é força coisa da só do mídia Brasil também. é
Sim, lógico. Né? A coisa da mídia, ela sempre esteve presente aí, e é uma função quase que dela, que ela pega para ela isso, né? Então, tem alguns historiadores que vão discutir esse papel da mídia, né? Desde que ela foi criada, ela tem essa missão aí de trazer as versões que são as versões da história que faz sentido para uma maioria, né? Não é uma. Lembrar também quando a gente fala de mídia, a própria revista Veja, ela surge dentro da ditadura militar. A Rede Globo de televisão surge dentro do governo militar. E essas empresas de comunicação, elas surgem recebendo verba do governo e com autorização do governo, né? Então, chanceladas pelo governo militar. Portanto, essas eleições, o papel dessas instituições surgidas nesse período, elas são de extremo valor para a sociedade, e aí elas direcionam para onde os seus rabos estão presos, né? Inclusive, a revista Veja, como você citou, ela é criada, né, meses antes do ato institucional número 5. E logo que ela é criada, ela vai fazer uma revolução aí na questão jornalística do Brasil, porque ela vai ser a primeira revista a trabalhar com vendas por assinatura no país. Então, isso vai trazer uma mudança muito grande, um conforto. Olha, toma revista, né? Então, a gente tem esse contexto aqui. A revista chega na sua casa, você acorda às 7 horas da manhã, a revista está lá, né? Então, assim, esse contexto ele está presente também nessa eleição e em quase todas as eleições, né, Tiago? Eu estou colocando muito a questão do Brasil, porque quando eu fui trazer, né, esse processo, se a gente for pensar no que é mídia também, é muito amplo. Então, assim, na história a gente tem que tentar ir encurtando ao máximo ali o nosso eixo para a gente não ficar perdido, né? Então, foi o que eu tentei reduzir. É lógico que que agora aqui, né, nós falando sobre a história, a gente não pode deixar de fora também a questão da televisão, né? Que inclusive vai ter sim, vai ser reforçadora de todo esse discurso construído pela parte da mídia jornalística e pela parte da mídia impressa. Esse discurso ele vai ser muito reforçado pela televisão, né? O Collor vai estar sempre aparecendo aí como sendo a renovação, inclusive o partido dele prega essa aliança renovadora aí, né? Então ele vai ser a mudança que o Brasil precisa nesse momento, a construção dessa imagem, né? O Collor, inclusive, a construção dele é aquela questão, tudo que mais irrita o eleitor, o Collor é contra, né? Então, assim, tudo que o eleitor ele não quer mais a velha política, ele não quer mais os altos salários, os funcionários fantasmas, a corrupção. Ele quer alguém que não seja um político aí tradicional, né? Então, essa é a visão do eleitor de 89, talvez a visão do eleitor atual também. E essa construção que eu vou me focar, né? Então, a gente está falando de um cara que ele vem, né, de um Brasil sombrio, ela tá falando, pegou o Brasil preto e branco e trouxe Collor, né? O verde e amarelo também começa a aparecer nesse momento aí. A questão do verde e amarelo, né? Inclusive, a Veja, ela traz isso também. Toda vez que eu vou mostrar o Collor nesse pré-eleição, tem muitas capas dela que estão com fundo verde, escrita amarela, né? Então, assim, essa construção ela se dá de um modo quase que completo, né? A gente não pode pensar na mídia como ingênua, né? Não é. A mídia ela é uma construção, né? Ela constrói fatos, constrói fluxo de notícias, tanto para rádio quanto para televisão, né? Então, assim, a mídia ela cria quase que a realidade, se a gente for pensar, né? Ela vai criar uma realidade. Então, isso é muito presente ainda hoje. Tá me ouvindo, Thiago? Estou. Vamos lá. Ah, Deixa eu falar aqui, ó. Para o pessoal que eu estou vendo que estão escrevendo bastante, escreve no cardzinho com interrogação que facilita para a gente consegue projetar aqui e interagir melhor com as escritas. Porque às vezes entra bastante
bastante, gente passa bastante, a gente perde. Então, tem coisas muito maravilhosas que vocês escrevam, mas escreve aí no interrogação. Tá, vamos lá. Para a gente controlar que a gente tem 10 minutos, tá? Chegou alguma coisa aqui no interrogação? Vamos lá. Essa daqui, ó. E aí? Se a mídia apoiar o Collor, ele tem chance para as eleições, acredito que aí de 2022? Sem dúvida. Vamos lá que a gente tem que entender que hoje em dia também, quando a gente está falando de mídia, nós também falamos de WhatsApp, nós também Sim. falamos de Facebook, Thiago, eu não sei nós se ele também falamos de seria Instagram, eleito. de YouTube. Nós estamos fazendo mídia agora. E você que está escrevendo aqui está fazendo também. Tá? Isso é constante, né? A mídia, ela está presente na nossa vida. Eu não sei se ele seria eleito, mas que ele teria chance, sim. Inclusive que depois que ele sofre, a gente já está falando de tá indo além, mas depois que ele sofre o processo de impeachment, ele é inteligente, ele renuncia antes, mas depois que ele sofre o processo de impeachment, ele vai ser eleito senador, gente. Então o Collor, ele nunca saiu, ele sai, fica lá o tempo que ele tem que cumprir, se não me engano são 8 anos, né, que ele é condenado a não participar da política, mas depois de 8 anos ele volta eleito senador. Então, assim, ele volta e hoje, como eu já disse, ele está aí se justificando na internet e falando que o projeto político que ele tinha para o Brasil, o projeto econômico dele, era importante, que não foi bem assim, né? Ele vem justificando a questão das cadernetas de poupança, né? Então, assim, que ele teria chance de participar de um cenário político, com certeza. Eu não sei se, igual como você colocou, se a mídia somos nós, e hoje a gente tem uma mídia muito mais forte de oposição também, que eu pesquisei isso, do que naquele momento, né? Naquele momento, a mídia de oposição ela não tem tanta participação na política brasileira igual ela tem hoje. Né? Então, a gente tem grandes canais aí que vão ser oposição a essa mídia tradicional. Inclusive, hoje, se a gente for pegar a virada que estamos dando, né? A mídia tradicional daquele período que vai apoiar o Collor, hoje ela é a maior opositora do governo atual. Será que ela abraçaria o Collor de novo aí em 2022 contra o governo atual? Que ela, E aí a gente inclusive... tem que ver também uma reflexão também, né, dentro das eleições de 18, Estados Unidos, Brasil, elegem presidentes com muita força de WhatsApp, que talvez seja Sim, o atual boca a boca, tão famoso antigo que era o mais poderoso. Agora você recebe e passa as mensagens ali para só com o dedo clica, vai para 50, 100 mil, né? E manda para frente aí. Sabrina, então, tem fake alguma news, né? coisa dentro aí do seu texto que a gente não explorou? Não, Tiago, eu acho que deu para a gente discutir, né, essa questão bem. Deixa eu ver, eu fiz algumas perguntas aqui. Qual seria o papel da mídia impressa na vida política do país naquele contexto? Então, a gente já falou, né? Ela vai ser a norteadora aí, a grande. Vai dar uma manutenção para a elite, que já está no governo, né? Seria ela formadora de opinião ou alienadora da sociedade? Eu acho essa pergunta mais difícil de ser respondida, porque também vejo que ela tem esses dois papéis, né? Ela é formadora de opinião, por um lado, e por outro também ela é alienadora quando ela pega um discurso pronto e vende ele e você compra daquela forma, né? Então a gente está falando de um outro momento, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Twitter, sem Instagram, né? A gente está falando um momento onde o que prevalece vai ser o que sai no jornal, na revista, televisão e rádio, né? Então, assim, é um momento em que ela tem essa dupla função e que, inclusive, a mídia de oposição ela é quase que anulada. A gente não pode falar que quem seria a grande opositora da Veja nesse período aí? Você lembra algum nome, Tiago? Não, de lembrar agora assim de bate-pronto, não.
Sim, porque Mas eram jornais pequenos, eram revistas pequenas, que talvez não recebiam financiamento da grande elite, porque a até revista ela funciona porque com publicidade. até porque faz muito sentido pensar que a gente está saindo de um processo de fechamento, né, de perseguição à produção midiática, seja ela impressa, seja ela de qual for a fonte, né? E então existe um processo de construção. Nesse período vai haver, quando reabre o processo de partidos políticos, os partidos políticos fazem jornais, né? Então, os próprios partidos políticos, cada partido político tem a sua mídia, né? De divulgação das suas ideias e trazendo notícia e debatendo a notícia com a sua ótica, né? Dentro do processo. Mas de atingir uma grande população, essas mídias estão totalmente atreladas ao capital, né? Então não vai conseguir. Quem é que vai fazer uma distribuição nacional, né, nessa época, né, em 1987, por exemplo? Quem tem abrangência nacional? Os meios de comunicação que estavam atrelados desde o governo ditatorial, passando pelo governo Sarney, sendo chancelado por esses governos, né? E pelos interesses desses governos também. Então, a oposição vai ser muito baixa mesmo. Hoje em dia, a gente tem Sim. mais voz. Hoje em dia, a oposição ela é mais presente, e ela, inclusive, ela está sendo muito comprada hoje, né? Que já é outra questão que a gente pode analisar aí no futuro, mas a questão da representação dos artistas, quando eles se colocam contra ou a favor de algum candidato, a força que isso tem, a partir do momento que ele se declara partidário a um ou a outro, né? Então, isso vem muito presente nas eleições agora, de 2018, mas no pós-eleições também, né? A gente está vivendo esse contexto aí, que futuramente vão ter realmente projetos de pesquisas, vão vir teses sobre isso, porque isso também é uma revolução, é uma mudança, né? Não sei se revolução, se eu usei essa palavra corretamente, mas é uma mudança. É uma transformação, né? É uma transformação, né? Então, assim, o que vai dar a gente ainda não sabe, mas que é uma transformação, os artistas. É lógico, eles se colocaram em 89? Sim, se colocaram, mas aí vai ser a questão da mídia, também vai focar nesse ou naquele. A gente está falando de um processo onde a mídia ela é muito fechada, é um círculo quase que fechado, né? Agora, nós podemos fazer mídia de uma forma muito mais independente, né? Através das lives do Instagram, através do próprio YouTube, através das páginas pessoais, através do Twitter. Então, a mídia também, nesse tempo aí, são 31 anos, né? Ela passa por uma revolução. A mídia, sim, passa por uma transformação imensa, né? Se a gente for pensar nesse contexto. Talvez não na mesma a sociedade não se transforma igual os meios de comunicação vão se transformar de 89 para cá. A elite continua a mesma, o discurso ele vai ser direcionado para esse ou para aquele, né? Mas é uma boa reflexão a se fazer aí, né? Hoje a gente vive um outro contexto da época que a gente utilizou mais ou menos os mesmos meios e os mesmos discursos nessa última eleição. Inclusive, a gente vai utilizar de fake news. Nessa época aqui que a gente está falando, né, na época das revistas, a gente não tem um fake news concreto, mas eu tenho uma mídia direcionada, né, igual eu falei para você, dentro dessa mesma revista, que vai apresentar o Collor para o Brasil inteiro, ela também vai apresentar um fracasso das prefeituras do PT. Então, vai apresentar uma derrota. Olha, o PT não é competente o suficiente para gerir uma prefeitura. Quem dirá o país, né? Vem um discurso quase que subliminar aqui, mostrando que só tem um caminho. O caminho é renovação. Olha, eu estou apresentando para vocês quem vai dar sentido ao Brasil. Inclusive, já deu, Thiago? 20 segundos, Sá. Então, gente, muito obrigada. Espero que tenham gostado. É um tema que eu gosto muito de falar.
Muito obrigada, Thiago, por esse espaço. Eu espero Gratidão. vocês lá na minha página para a gente continuar depois discutindo esse assunto. Gratidão, Sá, sempre bem-vinda. Um abraço para todo